Então, na verdade, esse foi é o segundo apartamento nosso, né? A gente nunca tinha trabalhado diretamente com profissionais de arquitetura, né? O primeiro a gente enfrentou ali o desafio, né? Eu tenho uma construtora em Minas, então eu já estou acostumado com obra. E esse apartamento a gente comprou ele em meados de 2018, né? Acho que foi ali no meio de 2018, ele estava no contrapiso. E a gente conversando, falando, senti uma necessidade até pelo tamanho, porque a gente queria de fato um apartamento que suprisse todas as nossas necessidades para o resto da vida, né? Para ficar bastante tempo aqui com o nosso filho. Então a gente fizemos uma pesquisa e aí foi quando a gente trouxe um profissional de arquitetura, né? As meninas, para a gente fazer esse trabalho. E aí foi uma experiência bem diferente, assim, porque quando você faz a obra sozinho, você não planeja muito. Você chama a equipe, põe, começa a fazer a obra, aí você vê que deu errado, aí você manda refazer e aí ali já teve todo um projeto de arquitetura, projeto elétrico. Então foi bem legal, foi uma experiência aí nova pra gente e que agradou bastante, né? E acho que um dos fatores que contribuiu foi o fato de eu também ter vivenciado mais a obra do primeiro apartamento do que ele, por uma questão de tempo. E aí a gente viu que muitas coisas saíram a contento e tantas outras não. Porque a gente também não tinha experiência, por exemplo, com decoração. Algumas coisas depois que estavam prontas, a gente falou, acho que não era bem assim que nós queríamos. Então foi uma das coisas que nos motivou a procurar um profissional para a gente ter uma qualidade, né, final melhor e também um apartamento que ficasse mais à nossa cara. Porque o primeiro, ele ficou todo ajeitado, mas ele estava meio sem identidade. Então eu queria, por exemplo, ter colocado cor, fiquei com medo de não saber colocar direito e ficar feio. E a gente foi conversando com as meninas, várias vezes elas foram também identificando qual era o nosso estilo, até a gente, depois de bastante tempo que a gente foi pedindo várias alterações, mudamos porque projetos. A gente foi mudando de ideia das coisas, né? Elas tiveram uma super paciência com a gente para ficar muito a nossa cara. Hoje a gente olha e fala, nossa, tem a cara do Bruno em alguns aspectos, contempla as minhas características em outros. Então a gente chegou hoje num apartamento que tem mais a ver conosco, né? Sim, que a gente sonhou, né? Que a gente sonhou e de fato ficou como a gente queria, depois de 10 revisões de projeto, mas ficou do jeito que a gente tinha imaginado, assim. Foi muito legal a experiência e elas foram super 10, mas não tivemos na obra, sempre atenderam, tiveram paciência, né? Então, assim, orientaram, a gente fala, a gente quer... Porque às vezes você tem a ideia, mas você não sabe como que você vai implementar. Então, quando você não tem um profissional, você procura na internet e fala, eu quero fazer desse jeito. E aí não, ali ela veio orientando, então a gente vê que tem uma harmonia de tudo, né? Tem uma sintonia que talvez no que a gente fez a primeira vez sem um profissional, a gente não tinha essa experiência. Então, às vezes a gente fica com mais medo de arriscar, né? Mas aí foi legal, acho que chegou no resultado aí que agradou e aí a gente agora se mudou para o apartamento novo e cada pedacinho aqui a gente vê que ficou do jeito que a gente esperava, né? Para a gente chegar nisso, a gente volta lá atrás. A primeira coisa foi a escolha dos arquitetos, que na verdade fui eu que fiz. Então eu fiz um apanhado em sites. Então antes das meninas eu tinha feito também uma conversa com outra equipe e eu não me identifiquei muito com o estilo que na conversa a gente já vai sentindo. Tem a coisa da empatia, com certeza, mas eu também vi vários trabalhos que elas tinham feito. E quando eu vi como eram os trabalhos, as fotos, eu já me identifiquei, porque tem uma coisa de estilo. Eu tenho um amigo arquiteto, por exemplo, que eu não chamei, porque eu conheço o estilo dele, não era aquilo bem que eu queria. Ele tem um olhar assim mais para arquitetura sustentável, ele faz outros tipos de projeto. Então, quando eu conheci o trabalho das meninas pela internet, eu já falei, essas aqui... Um outro fator foi que o escritório delas fica bem pertinho daqui. A gente fala, isso vai facilitar. E o principal, que daí a gente marcou uma entrevista, que também fui eu que fiz, né, primeiro, com a Paula. E a gente ficou lá um tempão conversando, eu falei tudo que eu tava pensando e eu já gostei muito do jeito dela. Aí eu falei, a gente vai conviver muito tempo, então precisa ser um profissional que a gente se sinta bem. Aí já rolou uma identificação, depois nós fomos visitar, aliás eu, né, tudo Maria Fio. Falta tempo pra mim, né? Essa parte ficou comigo. Eu fui visitar um apartamento que elas tinham feito, daí, nossa, tinha uma pessoa lá que era a mãe, né, do dono, ela falou, nossa, pode contratá-las, que elas são maravilhosas. E eu vi o apartamento e falei, nossa, isso aqui eu também quero no meu, aquilo ali. Então já ali eu já falei, não, vai ser com elas.
acho que Foi todo esse processo. E aí depois, durante, né, como é que a gente chegou nisso já? Então, acho que foi muita conversa, então a gente mandou muita referência para elas de coisas que a gente gostava. Eu acho que foi um processo longo de conversa, e acho que o projeto 3D é muito maravilhoso, né? Porque você consegue visualizar muito próximo como vai ficar o apartamento. Pra gente foi encantador, a gente não tinha essa experiência. Daí elas mostraram pra gente de um apartamento, a gente, nossa, que lindo, tal. Quando veio nós, daí a gente foi fazendo ajustes, né? Mas já veio super bem feito. E aos pouquinhos a gente foi... O 3D deu pra gente toda a visão como que ia ficar, né? E teve a empatia, assim, né? Porque, querendo ou não, foram 2 anos aí. Parece obra pública. Um ano e meio, né? É um ano e meio, mas é porque teve a pandemia, né? Pegou a época do Covid, então ficou 6 meses parado, né? Praticamente. Mas foi show de bola, foi. Bom, a gente começou a sonhar com o apartamento novo quando o Henrique nasceu, né? Porque o apartamento que a gente estava é um bom apartamento, só que era um apartamento sem área de lazer. E a gente começou a sentir uma necessidade. E quando eu conheci o bairro aqui, conheci os empreendimentos, eu falei para Renata, não, é esse apartamento que eu quero. Aí ela falou, vamos ter calma, vamos esperar um tempo, tudo. Aí falei, não, vamos correr atrás. Comecei a olhar. E aí chegou a oportunidade desse aqui, a gente achou, estava no contrapiso, falei, então vamos pegar no contrapiso que a gente já faz do jeito que a gente quer, né? Com espaço legal para trazer amigo, trazer a família, né? Então, com espaço para o Henrique, né? Que a gente já decidiu que vai ser só ele, então a família já está meio que ali, então já não foi deixado espaço para novas crianças e tal. E aí, ou seja, assim, eu acho que o que a gente idealizou lá no começo de vir para um condomínio que oferecesse área de lazer, espaço para o Henrique, com a condição desse apartamento e com o trabalho que a gente foi feito junto com as arquitetas e desenhado, e agora a gente está aqui vivendo, né? Faz 2 semanas, mas já parece que a gente já está acostumado, né? Então parece que já é o nosso lar assim há muito tempo, então é muito prazeroso, né? E a gente traz os amigos, traz os familiares, né? Então assim, acho que está sendo aí de fato a realização do sonho, e a gente vai agora conquistar muito mais coisas no futuro, e espero ser muito feliz aqui junto com a Renata, né, e com o Henrique aí, porque a gente sonhou isso e agora está aí para a gente desfrutar, né, aproveitar, e se Deus quiser aí, o Henrique trazer muito amigo, fazer muita farra, ter muita festa, muitas ceias de natais, né, para a gente aproveitar. Então foi bem legal. Eu acho que um apartamento, ele representa pra gente, né, acho que agora, é a expansão de vida também, porque já vai trazendo muitas mudanças. Então o quarto do Henrique tá muito mais para a idade dele, então a gente fez espaço para desenhar, lugar para ler, já uma série de coisas. Os nossos espaços de trabalho casou com essa coisa do home office, que na época do projeto ainda nem existia. Nós dois ficamos com espaços de trabalho muito gostosos dentro do apartamento, mais espaço, né, como você falou, para trazer os amigos. Então acho que é uma expansão de vida, muda muita coisa quando você vai para um espaço maior, já mais planejado. Eu acho que traz mudanças para todas as áreas da vida, na verdade. A gente sempre fala isso, que, nossa, a gente não teria conseguido tocar essa obra sem profissionais. Porque esse apartamento é enorme, a gente quis muitas coisas e os problemas, aparecem problemas. Só que a gente não viveu esses problemas, nós somos comunicados. Olha, aconteceu tal coisa, já está resolvido. Sim. Essa é o grande diferencial. A gente hoje não toparia fazer nada. E o planejamento, né? Acho que para você fazer algo assim, você tem que ter uma dedicação, então, e uma especialização, né? Então, o profissional, ele traz isso, né? Ele traz o planejamento, traz o projeto para entregar algo que, ou seja, de fato a gente sonhou, queria, né? Porque se não tivesse o profissional, sairia a obra igual saiu do primeiro, mas, ou seja, ficariam pontos que a gente, algumas ideias que a gente queria fazer assim, mas quando você vai pôr na prática, você não consegue. Vou dar o exemplo do aquário, né? Eu quero pôr um aquário, foi eu que falei, eu quero um aquário entre as paredes. Mas como é que eu ia fazer um aquário entre as paredes se eu não tivesse um profissional de arquitetura que fosse projetar ali? Então não teria como fazer. Então eu acho que assim, as próximas, se Deus quiser, se a gente fizer uma casa aí de veraneio no futuro, com certeza terá um profissional de arquitetura e com certeza serão as meninas, porque a gente já criou aí um relacionamento e estamos 100% satisfeitos.
ter uma casa nova é muito emocionante e faz com que a gente rememore a nossa história.